Olá, muito boa noite para todo mundo, trazendo no peito o mais perfeito sentimento de contentamento por poder reviver os momentos de alegria que nós já passamos com os companheiros desta freguesia. A comitiva festeira do Terra Viva DBO na TV anuncia sua chegada neste sertão e já começa mais uma função novidadeira com a apresentação da prosa brindeira do dia. O companheiro e a companheira boiadeiros, mesmo não sendo assim dos mais erados nessa lida de ganhar a vida com gado, já estão mais do que acostumados que, fechando abril e abrindo maio, na maior parte do Brasil, agora está chegada a hora da grande mobilização para fazer a vacinação contra a aftosa. Logicamente que aqui entre a nossa audiência, todo mundo já deve ter perfeita sabedência de que a peleja da pecuária brasileira contra a febre desgracenta está muito diferente hoje do que era no passado recente, porque ultimamente a gente já progrediu muito no controle dessa desgramada que há muito tempo ameaça a nossa boiada. Pois é principalmente por causa disso que a campanha de imunização deste ano presente merece ainda mais a atenção dos amigos e amigas fazendeiros para afastar definitivamente esta consumição. A primeira questão que deve ser levada em consideração é a conferência do calendário atual determinado pelo Ministério da Agricultura, que este ano teve uma importante modificação para os rebanhos localizados no chamado Bloco 4 do Plano Nacional de Vacinação, que é formado por Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Nestes estados, agora a injeção deve ser aplicada só nos bovinos e bubalinos com até 24 meses de era, sendo que em outubro, na segunda etapa da campanha, é que serão imunizados todos os animais de mamando a caducando. Conforme o amigo fazendeiro certamente tem bem em recordação, até o ano passado a ordem era o contrário, né? Já nas demais regiões, o calendário não teve alterações. Outra situação que ainda é uma grande novidade por ser relativamente recente é o fim da obrigatoriedade da vacinação em boa parte do país, incluindo os 3 estados do Sul, o Acre, a Rondônia e alguns municípios da região norte e de Mato Grosso. Nesses casos, a injeção não está só dispensada, mas está rigorosamente proibida e quem aplicar pode até levar uma multa pesada. Mas, independentemente de mudança ou não, esta campanha do mês que vem é a mais importante de todas as que o Brasil já fez até agora, porque a gente está cada vez mais perto de conseguir a classificação de todo o território brasileiro como livre sem vacinação. Aí, até por conta disso, alguém pode achar que já dá para relaxar, porque daqui a pouco vai parar mesmo, né? Pois é exatamente o contrário disso. E agora, mais ainda, que ninguém pode deixar escapar nenhum animal sem tomar injeção. O companheiro e a companheira boiadeiros têm perfeito conhecimento de que não adianta gastar meio caminhão de dinheiro para ter na propriedade um gado de primeira se essa boiada não tiver, na invernada, capim em quantidade da melhor qualidade. Pois então, com esta prosinha de arrodeio, já fica anunciada a apresentação da nossa sessão sobre pastagem com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é o crescimento da área plantada no Brasil com braquiária híbrida. Confira. Olá, amigos! Wagner Pires, de olho no campo. E hoje o assunto nosso é mais um híbrido que nós temos disponível no mercado. Esse aqui, o Caiana, da Barenbrugger. O Caiana é uma braquiária híbrida, tá? Um material muito bom, ele é semidecumbente. O que é isso? E todas as braquiárias, as cultivares, elas são em formato de touceira, tá? Porém, esse aqui, ele acama mais, ele deita mais, tá? É um capim que se presta para pastejo, para silagem e até para um pré-secado, tá? Aqui ele já está sendo usado para pastejo. É uma gramínea exigente em fertilidade. Porém, ela te dá um excelente retorno quando adubada. Então, isso vale a pena.
é um material que veio para ajudar o pecuarista a produzir mais e melhor. Ele precisa de um mínimo de 800 milímetros para ter um bom desenvolvimento. Não é muito tolerante à seca e também não ao encharcamento, mas ele tem uma digestibilidade muito boa. O gado gosta muito dele, é muito palatável e isso ajuda bastante. O teor de proteína dele vai de 12 a 13%, tá? E ele já comprovadamente apresentou em relação ao braquiarão mais de 40% a mais do que o marandu. Isso já foi testado em universidade e pela própria empresa. Pessoal, a semente dele é encrostada. Você compra e aplica um volume pequeno de semente, porque ele tem uma alta germinação e uma alta pureza. O que eu recomendo? Faça um teste, experimente. Os híbridos cada vez mais estão crescendo de plantio aqui no Brasil. Nós estamos tendo mais híbridos e a tendência é, daqui a um tempo, a gente ter muito mais híbridos do que variedades. Então, pecuarista, vamos testar, vamos aplicar e vamos anotar aí. Caiana da Barenbrugger. Grande abraço para vocês. Tendo ainda um bom pedaço de estrada para chegar na freguesia da Ramada, a gente faz aqui uma parada ligeira, mas é só no tempo de catar um ingá e deixar a montaria se refrescar. E é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Com o abril já chegado nas suas horas fechadeiras, na nossa Praça Boiadeira o povo já está passando a conta do mês na peneira, mas o resultado não está ajudando a deixar o companheiro fazendeiro um pouco mais animado, porque a oferta de gado terminado continua aumentando, o consumidor ainda está alongado e o carretão está largado na descida do estradão. Pois então, para adquirir informação a respeito do que é que deve acontecer no Eito daqui para frente, com o fim da safra do capim, a gente pediu mais uma vez a ajuda preciosa da zootecnista Tainá Drogovic, analista da Scott Consultoria, que vai prosear com os amigos e amigas pecuaristas do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Rondonópolis, no interior de Mato Grosso. Boa noite, Tainá. Muito obrigado pela sua costumeira atenção e boa vontade para atender a gente. Seja muito bem-vinda, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. E eu que agradeço mais uma vez o convite. Ô, Tainá, nessa terça-feira recém-passada, né, o mercado até ensaiou uma reação, mas já voltou de novo para a descida da ribanceira. Qual é a explicação para esse vai e volta, hein? Bom, Sidney, nós acreditávamos, né, com o recebimento dos salários e também do saque do FGTS, isso aí ia acabar trazendo um cenário positivo para o consumo aqui no mercado interno, mas infelizmente, né, a população não foi capaz de absorver os preços que foram elevados aí nessa primeira quinzena e nós voltamos aí ao mercado morno no consumo no mercado interno, uma oferta de animais terminados nos últimos dias que foram relativamente melhores, que permitiram com que as indústrias frigoríficas trabalhassem hoje, atualmente, né, com uma escala de abate mais confortável e com isso a gente viu esses preços mais frouxos. Agora, dá para ter alguma esperança de um aumento mais substancioso no consumo de carne aqui no nosso mercado caseiro, Tainá? Bom, Cid, nós não acreditamos numa reação no cenário por hora, ainda mais nessa reta final do mês, né, da quinzena do mês. E assim, a gente sempre espera que o começo de mês traga de novo uma expectativa melhor de consumo, e é isso que a gente almeja, mas infelizmente a gente não consegue traçar um cenário diferente do que nós estamos vivendo atualmente. Ô, Tainá, ainda tem muito gado terminado na mão do fazendeiro para chegar no mercado, hein? Bom, Cid, na maior oferta a gente começa a observar agora, né, em abril, e tem mais uma remessa que deve sair ao longo de maio, em decorrência que agora a gente já começa a observar uma menor luminosidade, né, e menor pluviosidade, que deve afetar com maior intensidade a capacidade de suporte das pastagens. Então, nós acreditamos que deve haver, sim, uma oferta de gado terminado de pasto, oriundo de pasto ainda, para sair ao longo de maio. E, a partir de maio, a gente deve observar aquela lacuna, né, de oferta de animais com a espera dos animais de confinamento, né, do primeiro giro de confinamento, que devem sair por volta ali de julho, final de junho. Ô, Tainá, as trapeiras climáticas acontecidas no final do ano passado e no começo do ano atual
mudaram de alguma forma o calendário normal aí da oferta de gado terminado na pecuária nacional? De modo geral, não, Sidney. As chuvas com maior intensidade acontecem, né, geralmente, e aconteceu em janeiro e fevereiro, que são momentos que tem maior luminosidade, também pluviosidade, né? Então, isso acaba trazendo um cenário extremamente positivo para uma maior massa de forrageira, né? Para uma maior oferta aí de pastagem, e foi isso que a gente observou, salvo exceções, como, por exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul, que a seca ali apareceu um pouco mais cedo, né? A gente já observou um cenário um pouco mais difícil para o recriador, com uma seca maior, mais severa na pastagem, mas no cenário geral a gente acompanhou as passagens em bom ritmo no momento certo, e a oferta de gado terminado ela tende a ser maior, e foi o que aconteceu agora ao longo de março e abril, primeiramente em função do descarte sazonal de fêmeas, que normalmente ocorre, e também em segundo momento em função da queda da atratividade do sistema da cria, que acaba tirando um pouco da retenção de fêmeas, e a gente tem observado, sim, maior quantidade de fêmeas indo para o gancho, tanto para os animais para reposição, quanto também o efeito sazonal do descarte, que normalmente ocorre em março. Ô, Tainá, é por isso então que o mercado do gado de reposição também está embicado no rumo da descida do Estradão agora? Sem dúvida, Sidney, em função da alta correlação entre o mercado de reposição e o mercado gordo, a reposição tem tido o mercado mais pressionado lá do boi gordo, também a capacidade de suporte de passagem começa a perder ritmo, com maior intensidade no final de abril, ao longo de maio, o que também já tira um pouco do respaldo aí da ponta vendedora em negociar, né, porque agora o momento ou ele vende ou já pega, o animal já começa a perder peso, que já não fica interessante, então agora é um momento atrativo para a ponta compradora, né? Não para a ponta vendedora. É uma oportunidade boa que agora a gente aproveita o momento para ver preços um pouco mais frouxos e uma oportunidade maior para quem está querendo fazer reposição. Ô, Tainá, prestando atenção aí nessa demanda atual por gado novo, né? Já dá para a gente ter uma ideia a respeito do que é que vai acontecer no primeiro giro do confinamento? Sidney, em função de todo o conflito da Rússia e da Ucrânia, ter acontecido recentemente, os preços ter refletido nos preços, né, de grãos, nós acreditamos que para esse primeiro giro do confinamento deva permanecer um cenário positivo, tá? Porque em função dos confinadores já estarem preparados, já com os animais de reposição com compras, os preços dos grãos, embora eles tenham aumentado bastante, eles correspondem a cerca de 30% aí do valor total da conta, da contabilidade, né, do confinamento, e o que a gente observou foi o preço do boi magro andando um pouco mais de lado e um cenário ainda atrativo para esse primeiro giro. Então, esse primeiro giro não deve ser impactado em função desse cenário todo que nós temos acompanhado, mas vamos ficar de olho aí para o segundo semestre para ver como é que vai se comportar os holofotes aí para o segundo giro do confinamento. Tainá, esse ligeiro amansamento no preço do milho que aconteceu aí recentemente aqui no nosso mercado caseiro, é verdadeiro ou é só mais uma nuvem passageira? Bom, Sidney, levando em consideração o cenário geral, nós estamos com uma boa oferta, né, do grão, mas por outro lado, a gente já tem sentido o dólar dar uma firmada nos últimos 2 dias, né? Ele já está por volta aí dos R$ 5, o que já colabora aí com o cenário de exportações e que já deu uma firmada, já deu uma sentida em algumas praças aqui brasileiras no preço do grão. A gente já viu uma alta aí de torno de R$ 1 a R$ 2 de ontem para hoje. Então, esse cenário do dólar um pouco mais firme já deu um outro olhar, né, para o cenário dos grãos, mas numa ótica geral, a tendência é que ande um pouco mais de lado esses preços, a depender, claro, do dólar, mas no cenário geral, tanto para milho quanto para soja, é de uma boa oferta, então a expectativa era de preços mais frouxos, mas vamos ficar de olho nesse dólar aí que pode limitar essas quedas nos próximos dias. Tainá, para arrematar nossa prosa, né? Já está tudo pronto aí para o encontro de confinamentos e recreadores da Scott? Está sim, aproveitando, eu gostaria de convidar a todos o nosso encontro aí de confinadores e recreadores da Scott Consultoria, que vai acontecer agora do dia 17 ao dia 20 de maio, em Ribeirão Preto, tanto aí. Bom, a gente teve aí um probleminha com o áudio da Tainá, né? Então já está feito o convite aí para o pessoal se inscrever no encontro de confinamentos e recreadores da Scott. Bom, e a gente vai tocando a nossa vida por aqui, né?
Levando uma muladeira nova com promessa de dar tropa de cabeceira, a marcha escorreu ligeira, de modo então que a gente vai aproveitar esta fileira de gameleira na beira da estrada para fazer aqui uma parada ligeira. E dentro de mais alguns instantes, quando a lida estradeira for retomada, a peonada vai se ocupar de conversar a respeito do caso que está sendo passado com a negociação do boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. A reação ensaiada pela cotação na terça-feira era fogo de palha e nuvem passageira. E a nossa Praça Boiadeira já está de novo largada na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos e mais um tiquinho. Aguarde. Para fazer a negociada de boiada, o caboclo tem de acompanhar a realidade do mercado para saber reconhecer uma boa oportunidade ou para ver se a hora é de se recolher e segurar a mercadoria para vender no outro dia. E para ajudar o companheiro boiadeiro a tomar essa decisão, a gente faz agora a apresentação do noticiário e do nosso comentário a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. O companheiro e a companheira fazendeiros que ficaram com uma esperança de ver uma mudança no rumo tomado pelo carretão depois das altas registradas na cotação nesta terça-feira recém-passada, agora já estão de novo desacorçoados, porque a reação era só uma nuvem passageira e a nossa Praça Boiadeira já está outra vez embicada na descida da ribanceira. A primeira parte da explicação para esse devorteio da situação é que a oferta de gado terminado continua aumentando, mesmo andando já numa toada um pouco mais compassada do que ela estava no começo do mês. Conforme a gente já falou aqui mais do que uma vez, é verdade verdadeira mesmo que este ano tem mais boiada engordada saindo das fazendas na desova que sempre acontece no fim da safra de capim, né? Um dos motivos disso é a redução no interesse pela cria, o que está fazendo muito pecuarista mandar para o gancho uma parte do seu plantel de vacas parideiras. Outra questão que também está pesando na hora de vender ou não é a relação de troca entre o animal pronto e o gado de reposição, que ultimamente tem favorecido o lado do recriador e do invernista na negociação. A este respeito, o caso que está sendo passado no eito é que o preço do bezerro está afundando mais ligeiro do que martelo jogado no rio. Isso justamente por conta da grande retenção de fêmeas acontecidas nos anos recentemente passados, né, nas principais regiões de criação do Brasil. Já para os animais um pouco mais erados, como o garrote e o boi magro, a pressão baixista em cima da cotação está sendo menor, porque pelo planejamento feito pelo pecuarista que vai investir no confinamento, a hora agora é de começar já a fechar a boiada que vai ser engordada nesta atual temporada. Por outro lado, outra questão que continua sem solução é o extraordinário aperto financeiro do trabalhador brasileiro, que antes já não era pequeno e agora piorou muito mais com a volta da inflação. Aí, como cada vez está sobrando mais mês no fim do salário, o movimento no comércio varejista não aumenta nem a poder de reza e o açougueiro continua padecendo de solidão na porta do seu estabelecimento. Já o distribuidor atacadista, sabendo do desaparecimento da freguesia, também não está fazendo questão de campear a mercadoria para reforçar o estoque de carne na câmara fria. Já da exportação, ninguém está podendo fazer reclamação, porque apesar da patifaria comercial da China, com a suspensão sem razão dos embarques de alguns frigoríficos brasileiros, o volume despachado por estrangeiro continua subindo mais ligeiro do que o rojão de vara em festa de São João. Pelo tanto que já foi vendido até agora, e faltando só mais 2 dias de serviço para passar o traço na conta, fechar o pacote e mandar abril para os arquivos da história, é praticamente certo que este vai ser mais um mês de recorde do setor neste ano, assim como já tinha acontecido com os outros 3 primeiros, né? De qualquer maneira, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões consultadas no país inteiro, mas dessa vez todas foram no rumo de morro abaixo. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi caiu para R$ 287,50 e a vaca para R$ 268, a prazo e livre do Fundo Rural. Na região sul, o macho foi derrubado para R$ 290,50. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, a fêmea piorou para R$ 274. No sudeste de Mato Grosso, o boi recuou para R$ 285,50. No sul do Tocantins, a vaca desceu para R$ 266. No sul das Minas Gerais, o macho se largou para R$ 288,50 e a fêmea para R$ 272.
No sul da Bahia, o preço novo do boi é R$ 285,50. No oeste baiano, o macho está por R$ 287,50. No Espírito Santo, a vaca não vale mais do que R$ 273. E nas Alagoas, a fêmea desceu para R$ 285,50. Pelo chão dos caminhos do Chapadão e por este mundão, eu vou seguindo meu destino de ser cantorino e menestrel sertanejo. No manejo do meu pinho eu não desafino e, igual o canarinho, eu também não canto de aluguel. Nas modas que eu faço, eu falo de liberdade. A minha voz, os traços no braço da minha viola, estão no serviço da verdade e, por causa disso, eu me dou ao trabalho de pensar antes de falar. Mas, tendo dito uma palavra, eu não retiro, porque é a luta pela justiça que atiça meu coração. E foi assim, desse jeito, escrevendo sempre com a intenção de valorizar e divulgar a verdadeira cultura sertaneja brasileira, que eu consegui publicar mais um livro, batizado de Versinhos de Caipira, Inteirous 4, por ser o quarto produzido nesta minha lida versejadeira. Se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para o meu telefone celular, cujo número é 11 98224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymastro@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E assim a empreitada chega no seu termo e, estando já de partida lá para o nosso ermo, a comitiva do Terra Viva DBO na TV faz a despedida, mandando um abraço para todo mundo e prometendo voltar amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Até mais ver então.